Olá, eu sou o Edgar Abreu e sejam bem-vindos ao episódio número 4 do meu podcast. Hoje quero falar-vos sobre qual é, sem sombra de dúvidas, o melhor investimento para iniciantes neste mundo das finanças pessoais. Estão preparados? Se és um iniciante, o melhor investimento que podes fazer é na tua educação. Sim, não é em certificados de aforro, em fundos de investimento ou em imobiliário. É um bocado difícil perceberes qual será o melhor investimento para ti se não souberes que tipo de investimentos existem e como é que esses investimentos funcionam. Além do mais, nenhum outro investimento trar-te-á tanto retorno como o investimento que fazes em ti, na tua educação. Não só na área financeira, mas também deves investir no teu desenvolvimento pessoal e também na tua saúde. Mas antes de tudo, qual será a definição de investir? Investir significa abdicar de algo agora em troca de ganhos futuros. O que abdicamos pode ser dinheiro ou tempo. No que diz respeito à educação, nos dias de hoje necessitamos mais de tempo do que de dinheiro, porque com a internet temos facilmente acesso a todo o tipo de informação num instante e muita dela está disponível gratuitamente. Hoje em dia podemos encontrar informação em blogs, no YouTube, em plataformas de ensino online, no Instagram, em podcasts, etc. Embora que às vezes haja quem prefira comprar pacotes de informação mais condensada ou cursos online para ter acesso à informação mais organizada e de uma forma mais estruturada, existe muita informação disponível de forma gratuita para quem estiver disposto a aprender. Às vezes a quantidade de informação é tanta que até pode funcionar no sentido oposto ao pretendido, fazendo com que fiquemos ainda mais confusos. E é por esta razão que em certos casos é capaz de ser mais eficaz até optar por comprar algum pacote de informação organizada. Mas voltando à parte de investir em nós próprios, porque é que este é o melhor investimento que podemos fazer? A primeira razão porque devemos investir em nós próprios é porque esse investimento, ou seja, o conhecimento que adquirimos, vai ficar connosco para toda a vida. As coisas que aprendemos passam a ser ferramentas que teremos sempre à nossa disposição e que as poderemos usar em diferentes situações. E o facto deste conhecimento acompanhar-nos pela vida é também muito útil quando as coisas não correm como planeamos, porque este conhecimento é o que nos permite recomeçar ou iniciar novos projetos. Vou-vos dar um exemplo. Na minha licenciatura eu tive uma cadeira de que não gostava nada, que era desenho técnico. No entanto, o que aprendi nessa cadeira já me foi bastante útil no doutoramento e também ajudou-me a fazer um desenho da nossa nova casa. Nunca se sabe quando algo que aprendemos nos poderá ser útil no futuro. Outra razão por que devemos investir na nossa educação é para expandir os nossos limites. Repara que, quando digo educação, não falo necessariamente do tipo de educação tradicional, dada nas escolas ou nas universidades. Falo sim de leres um livro, de fazeres um curso online, etc. Porque a verdadeira educação começa quando sais da escola ou da universidade. Porque, infelizmente, a escola não te ensina como deves viver a tua vida na prática. A escola o que faz é dar-nos um conjunto de ferramentas úteis, mas o nosso processo de aprendizagem deve ser contínuo, ou seja, deve ser para toda a vida, porque só assim saberemos o que há no mundo e o que é que podemos alcançar. Vou-te dar um exemplo, é um bocado rebuscado, mas acho que é bom para perceberes o que é que estou a tentar dizer.
Imagina alguém que vive numa ilha remota e que nunca teve acesso à internet, nunca viu um avião. Se alguém chegasse lá e lhe dissesse que era possível entrar num avião e sair num mundo completamente diferente daquele, numa cidade tipo Nova York, cheia de pessoas e arranha-céus, achas que essa pessoa iria acreditar? Provavelmente ia dizer que eras maluco e que isso era impossível. E o mesmo acontece, por exemplo, a pessoas que pretendem investir em imobiliário. Eu sei de pessoas que têm rentabilidades no investimento imobiliário acima de 20%. Mas se disseres isso a alguém que começou agora a investir em imobiliário, ou que nunca investiu em imobiliário ou não sabe como pode obter essas rentabilidades, ou que essas rentabilidades são até possíveis, é bem capaz de dizer que isso é mentira e que é impossível. Mas o que é impossível para mim não quer dizer que seja impossível para outras pessoas. E o que é que normalmente separa estes dois tipos de pessoas? É o conhecimento que uma delas tem e que falta à outra. E daí ser bastante importante investirmos na nossa educação. A terceira razão que te quero falar sobre o porquê devemos investir em nós é para nos tornarmos pessoas melhores. Todos os problemas têm uma causa e uma consequência. E normalmente, se analisarmos a causa, é possível resolver o problema e talvez seja possível ainda evitar a consequência. E quanto mais conhecimentos possuirmos, mais equipados estaremos para resolver problemas. Isso fará com que tenhamos uma vida melhor e até, caso desejemos, poderá também melhorar a vida das pessoas que nos rodeiam. Quantos de nós já falamos com um amigo e não o conseguimos ajudar a resolver um problema que ele tinha? E até nos ficamos a sentir mal, entre aspas, porque queríamos ajudá-lo, mas não sabíamos como. Claro que não estou a dizer que temos de resolver todos os problemas do mundo. Acho que ninguém é capaz disso. Mas também acho que, ao investirmos na nossa educação, estamos a tornar o mundo num sítio melhor. Se não for a resolver problemas, pelo menos que seja a evitá-los. E se queremos tornar o mundo num sítio melhor, primeiro temos de começar por nós e depois por quem nos rodeia, e assim sucessivamente. Outra razão porque devemos investir em nós próprios, e agora falando mais especificamente em relação às finanças pessoais, é que além de ninguém nunca se ir preocupar tanto com os nossos investimentos como nós, também não haverá ninguém que saiba tão bem como nós qual é o melhor investimento ou investimentos para nós. Mas para que possamos escolher de consciência tranquila e possamos fazer uma decisão informada, precisamos aprender de forma a saber quais os diferentes tipos de investimentos que podemos fazer, como é que esses investimentos funcionam e quais são os riscos e retornos que estão associados a cada tipo de investimento. Isto porque a maioria das pessoas tem tendência a estar interessada no que pode ganhar contigo. Infelizmente é assim. E não no que te pode fazer ganhar. Por exemplo, o que é que achas mais provável de acontecer? Alguém que trabalha, por exemplo, num banco, vai vender-te o melhor investimento para ti ou o melhor investimento para o banco? Qual é que achas que é a maior preocupação de quem gera um fundo de investimento? Fazer com que o cliente final, ou seja, tu, ganhes dinheiro ou com que o fundo ganhe dinheiro? Idealmente, estas duas coisas deveriam estar alinhadas. Mas na realidade, nem sempre é isso que acontece. E só sabendo como as coisas funcionam, que riscos estás a correr, é que consegues deixar de estar exposto a este possível conflito de interesses. Atenção, que eu não estou a dizer que não existem bons banqueiros e gestores, não é isso.
mas eu prefiro saber exatamente no que estou a investir. E embora ache importante ouvir opiniões de outras pessoas, no final do dia, quem colherá os ganhos ou prejuízos serei sempre eu. Isto porque, nisto dos investimentos, podemos entregar a nossa autoridade a alguém para gerir o nosso dinheiro, mas a responsabilidade associada ao resultado dessa decisão, essa não podemos entregar a ninguém. Essa responsabilidade será sempre nossa, caso os resultados sejam positivos ou negativos. E normalmente todos querem colher a sua parte quando os resultados são positivos. Mas quando são negativos, a conversa já é outra. Assim, em jeito de resumo, aconselho-te a investir na tua educação financeira, quer seja através de livros, quer seja através de vídeos, cursos online, podcasts, etc. E quero ainda dizer-te que, na minha opinião, é igualmente importante ouvires diferentes pessoas falar sobre o mesmo assunto, para que possas ver diferentes pontos de vista e formares a tua própria opinião. E era isto que te queria falar no episódio de hoje. Se achaste que foi útil, partilha com os teus amigos ou amigas, para que também eles vejam que o investimento em nós próprios é o melhor investimento que podemos fazer. E não te esqueças de subscrever este podcast na plataforma onde o estiveres a ouvir e de seguir-me nas redes sociais, onde encontras conteúdo novo todos os dias. Para a semana a mais. E até lá.